No início o universo era denso e quente. Após bilhões de anos houve a expansão e de repente a terra esfriou, os autótrofos surgiram, neandertais, ferramentas, a muralha da China, matemática, ciências, história e o mistério que começou com Big Bang. Big Bang, a teoria. Entrarmos em história do Brasil, nós entrarmos em Jânio Quadros, a gente tem que falar um pouquinho sobre o que aconteceu antes, né? Então, bora entender. Nós vimos que a República Brasileira ela é dividida em 5 fases: República Velha, Era Vargas, Populismo, Ditadura e Nova República, beleza? Aí nós vimos a República Velha, política do café com leite, coronelismo, falamos sobre Rui Barbosa, falamos sobre a política do encilhamento, não foi isso? Aí nós vimos a Revolução de 30 e vimos que Vargas assumiu. Vargas governou o Brasil por 15 anos. São 15 anos ininterruptos. Na verdade, Vargas, ele assume, governa os 15 anos em momentos diferentes, certo? Então, o que é que vai acontecer? Ele vai ter características próprias em momentos distintos. Certo? Então, consequentemente, acho que não ficou legal não. E agora? Está muito escuro ainda. Eu acho que está ficando escuro. Bem, então como eu estava dizendo a vocês, Getúlio Vargas, ele vai, deixa eu ver isso aqui rapidinho, porque os fones, eles pararam de funcionar. Não sei se para vocês ainda está funcionando. Certo? Ok. Então, está funcionando. Então vamos nessa. É porque baixou a bateria deles, aí fica ruim. Mas sim, então como eu estava dizendo a vocês, Getúlio Vargas governa o Brasil por 15 anos em 3 fases, essas 3 fases ininterruptas, mas com características bem distintas, né? A primeira fase é um governo provisório, aí nós vimos que a segunda fase vai ser um governo constitucional, né? Getúlio Vargas, ele vai governar o Brasil com características muito próprias, né? Agora, e nós vimos que Getúlio Vargas, depois ele dá um golpe, institui o que nós chamamos de Estado Novo, né? Que é uma ditadura fascista com características tipicamente fascistas. Bem, em 1945, Getúlio Vargas é obrigado a se retirar por causa da Segunda Guerra Mundial. Nós entramos na guerra contra o fascismo, nosso exército lutou contra o fascismo, e quando nós retornamos para o Brasil, era necessário tirar o fascismo do poder, e Getúlio era o maior símbolo do fascismo naquele momento, por isso ele é convidado a se retirar, ocorre toda uma campanha política para a saída de Getúlio Vargas, e em 1945, convidado a se retirar, ele deixa no lugar dele, no governo provisório, o nosso excelentíssimo general Eurico Gaspar Dutra, que vai, né, organizar uma Assembleia Nacional Constituinte, garantir uma nova Constituição para o Brasil, a Constituição de 46, né, os partidos políticos modernos, surge o PTB, o PSD, né, o UDN, e aí vai acontecer eleições, Dutra vence as eleições, vem com o plano SALT, se alinha aos Estados Unidos, tudo isso a gente já viu, tudo isso foi assunto do primeiro trimestre. Aí nós vimos que Getúlio volta. Quando Getúlio Vargas volta, né, ele vai criar a Petrobras. Getúlio Vargas é o presidente das estatais de base. Então Getúlio Vargas criou a CSN, criou a Eletrobras e criou a Petrobras. Só que suicidam Vargas. Já vimos, não vou entrar nesse mérito, ok? Suicidam Getúlio Vargas e quem entra em cena vai ser Juscelino Kubitschek. Nós comparamos os dois, vimos que um era desenvolvimentista e trabalhista e o outro era desenvolvimentista, trabalhista, mas tinha um forte nacionalismo. Não foi isso? Ok.
Juscelino Kubitschek, ele sai do poder e deixa para trás uma altíssima inflação. Qual é o grande problema dessa inflação? A dívida com o FMI, Fundo Monetário Internacional. Para fazer tudo o que Juscelino queria fazer, né, os 50 anos em 5, o plano de metas, ele precisou de muito dinheiro e pegou muito dinheiro emprestado. Então, ele sai do governo, nos deixando uma altíssima inflação e índices de desemprego astronômicos, o que leva a oposição a eleger Jânio Quadros, uma coisa que ninguém esperava, né? Então, era sempre a coligação, PTB, PSD, né? Getúlio, Juscelino, Dutra, e aí entra Jânio Quadros com o DN. Aí você vai dizer assim, mas professor, o DN representava a elite brasileira, os ricos. Jânio Quadros representava os ricos? Sim, ele representava os ricos. Mas não quer dizer que ele era rico, né? Jânio Quadros era um cara muito humilde, muito simples, o povo gostava dele. Jânio Quadros, ele metia a mão no bolso e puxava o saco de pão, aquele saco de papel, com pão com mortadela dentro. Jânio Quadros é o presidente do pão com mortadela. Só para vocês terem uma noção. Ele subia no palanque na hora de fazer o comício com a vassoura na mão e ele varria o palanque. Não é à toa que o símbolo da campanha deles ficou conhecido como vassourinha. Vamos varrer do Brasil a corrupção. Então foi uma campanha muito bonita. Jânio Quadros era muito inteligente, né? Ele era paulista, né? Como bom paulista, ele gostava de um pão com mortadela, mas ele só governou por 6 meses. 6 meses. São 6 anos, não, gente. 6 meses. Como assim, professor? Ele foi eleito em outubro, assumiu em março, renunciou em agosto. E por que isso? Bem, a primeira coisa que a gente tem que saber sobre Jânio Quadros é o seguinte. Jânio Quadros, ele é um cara que criou várias leis loucas. Não vou chamar de loucas, mas incoerentes. Massa, palavra certa. Ele criou leis incoerentes. Jânio Quadros foi o presidente que proibiu o lança-perfume. Professor, o que é lança-perfume? Eu sei, tem uns alunos inocentes na minha sala que não sabem o que é o lança-perfume. Na verdade, o lança-perfume, ele foi um alucinógeno muito utilizado até a década de 80 aqui no Brasil, principalmente no período de carnaval. Se vocês saírem em blocos de carnaval, em um pessoal mais velho, vocês vão ver que eles ainda usam, né? Bota spray, não tem... Mas a ideia não seria essa, né? A ideia seria proibir, né, o lança-perfume. Hoje os blocos de jovens, eles não costumam usar lança-perfume. Eles usam coisas muito mais pesadas, cocaína, êxtase. É horrível, né? Infelizmente, né? Mas o lança-perfume, ele é um desengordurante. Na Argentina, você vai na seção de limpeza, compra os sprays para limpar vidro. Aqui no Brasil, a galera usava como alucinógeno. Por isso que Jânio Quadros proibiu. Além de proibir o lança-perfume, ele também proibiu corrida de cavalo dia de semana. Ele proibiu jogos de azar, foi um quebra-quebra no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro era a grande Las Vegas da América do Sul, né? Então ele proibiu o jogo de azar, os cassinos faliram, hotéis fecharam, foi um inferno. Ele proibiu rinha de galo, eu sei que em Simões Filho tem. Duda Mendonça, que foi o cara que fez o marketing publicitário da campanha de Lula para presidente, ele é baiano, um dos maiores publicitários do país, ele foi preso em Simões Filho numa rinha de galo. É quando você pega 2 galos e botam para brigar até a morte. É proibido, é crime federal. Foi Jânio Quadros que proibiu. Jânio Quadros proibiu o uso do biquíni. Não, ele não era viado. Não. Esqueça isso. Não, ele não era. Ele proibiu o biquíni pela moral e pelos bons costumes.
né? Nós já estamos na década de 60, as mulheres vão à praia usando maiôs comportados. De repente aparece um maiô de 2 peças. É um maiô cortado no qual a mulher mostra a barriga. Absurdo! Então, aquilo era contra a moral, contra os bons costumes. E por isso, Jânio Quadros proíbe o uso do biquíni no Brasil. Foi um inferno, as mulheres foram para a rua, queimaram o sutiã, década de 60, né, aquela confusão toda. E aí ele conseguiu reverter a situação, dizendo que ele foi mal entendido. Ele não queria acabar com o uso do biquíni. Ele proibiu o biquíni em concurso de Miss Brasil. Se saiu bem, foi esperto. Mas mesmo assim o negócio ficou bem feio para o lado dele. Ok, então Jânio Quadros é o presidente dessas leis, mas também é o presidente que entendia que ele não ia conseguir governar, né? Afinal de contas, Dutra garantiu que o alinhamento do Brasil era com quem? Guerra Fria. O Brasil se alinhou a quem mesmo? Estados Unidos. Então o que é que Jânio Quadros faz? Quando ele assume, ele diz logo, nós somos neutros. Nós não estamos aliados a ninguém. Pronto, então ele já rompe com os Estados Unidos. Ele reaproxima da União Soviética. Ele reata laços com a União Soviética. Ele traz ao Brasil Ernesto Che Guevara, o maior símbolo do socialismo da América do Sul. Não estou enaltecendo ele, tenho severas críticas aos ideais dele, inclusive, né? Mas ele era o maior símbolo do socialismo naquele momento, vem ao Brasil e Jânio dá a ele a ordem do Cruzeiro do Sul, a mais alta honraria militar brasileira. Ou seja, gente, o partido dele era o partido dos ricos. Onde é que você já viu o partido dos ricos apoiando o socialismo? Ou seja, ele perdeu o partido. Jânio Quadros não tinha apoio do partido, não tinha apoio da oposição, ou seja, ele não tinha um congresso. Se ele não tem um PTB, não tem um PSD e não tem a UDN, ele não tem um congresso. Se ele não tem um congresso, ele consegue governar? Não consegue. Alguma lei dele vai ser aprovada? Não vai. Então ele teve a ideia. Ele resolveu renunciar. A ideia de Jânio Quadros seria, eu renuncio, o Congresso não vai aceitar a minha renúncia, vai exigir que eu continue no poder, eu digo, tudo bem, eu fico, mas eu só fico se vocês me derem plenos poderes. Então, a renúncia de Jânio Quadros, no dia 25 de agosto de 1961, era um golpe, era uma forma encontrada por ele para ter mais poder. E por que ele achava que o Congresso ia pedir a ele para ele permanecer? Porque o vice dele era João Goulart. E João Goulart tinha tendências socialistas. João Goulart, quando foi ministro de Getúlio Vargas, deu 100% de aumento no salário mínimo. Isso era inviável. João Goulart não podia chegar à presidência. Então o que é que Jânio fez? Mandou João Goulart para a China, olha, vá lá tratar de assuntos diplomáticos e renunciou no Brasil. Ele ganhava tempo para que a galera pedisse a ele para ele continuar. Só que aconteceu uma coisa que ele não esperava. Quando Jânio Quadros escreveu a carta de renúncia e entregou ao Congresso Nacional, o Congresso aceitou a carta de renúncia. E Jânio Quadros foi afastado. Isso é uma situação bem delicada, sabe por quê? Porque nós ficamos sem presidente. Uma vez que o vice está na China e o presidente renuncia, quem assume? O próprio Congresso Nacional. Que coisa linda! Isso começa a se desenhar o que a gente vai chamar lá na frente de golpe militar. Beijo no coração de vocês. Tô louco de saudade.